Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma aula, uma apresentação sobre um assunto de extrema importância no nosso meio, né? E é de extrema importância para todos os profissionais de saúde. Deixa eu me apresentar, meu nome é Eduardo Assis, eu sou médico graduado pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, sou cirurgião geral formado pelo Hospital Municipal Miguel Couto e sou urologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e eu dou início à minha apresentação com a foto da minha instituição formadora, tá? E a gente vai falar sobre cateterismo vesical, tá? Então, se fosse para definir cateterismo vesical, eu posso dizer que é um procedimento minimamente invasivo com o objetivo de drenagem da via urinária. O que é isso? Se a gente prestar bem atenção na maneira que eu coloquei esse slide, eu coloquei como um procedimento minimamente invasivo. Não é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Ou seja, é um procedimento em que todo profissional de saúde apto a realizar o procedimento deve seguir com o procedimento, porque ele não é um procedimento médico, único e exclusivamente médico. Ele é um procedimento a ser realizado por todos os profissionais de saúde que entendem da técnica e sabem performar a técnica deste procedimento. Dando introdução à nossa apresentação, cateterismo vesical nada mais é do que a colocação de um catéter, tubo ou sonda através da uretra, acessando a via urinária inferior, a bexiga. É um procedimento amplamente realizado nas unidades de saúde, ou seja, diariamente, na nossa vivência, na nossa rotina hospitalar, em clínica, a gente vê esse procedimento sendo realizado. E ele pode ser utilizado com diversas finalidades, tanto diagnósticas quanto terapêuticas. Falando um pouquinho sobre história do cateterismo vesical, os primeiros registros, eles datam de 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, historiadores, através de sítios arqueológicos e encontros na literatura, viram que na civilização egípcia já se fazia esse procedimento. No século X, apenas no século X, que foi criado o primeiro catéter flexível, um catéter de couro de bode. E no século XIX, em 1930, Frederick Foley, né, o inventor do famoso catéter de Foley, né, que é utilizado até hoje, depois da descoberta da borracha, começou o cateterismo com o catéter que a gente utiliza até hoje. Eu trouxe um vídeo para mostrar como que eram os catéteres utilizados antigamente. Ali, ó, número 1, a gente pode ver que é um catéter utilizado para retenção de urina. Um vídeo que eu fiz, é um vídeo pessoal, no Museu da Civilização Islâmica. E esse primeiro item aí, ó, metálico, é um item que era utilizado para o cateterismo uretral. Todos esses instrumentos aí abaixo são instrumentos para lavagem vesical, ou seja, eram seringas, e o último ali uma tesoura para postectomia. Ou seja, esses procedimentos já são realizados há muito tempo, né? Civilizações muito antigas já realizavam esse procedimento. Algumas observações que eu quero fazer antes de falar da técnica em si não é um procedimento médico, tá? Muito menos do urologista. Muitas pessoas acham que o urologista é passador de sonda, e não é. Ele é um procedimento, como eu disse anteriormente, um procedimento para todo profissional de saúde. Todo profissional de saúde apto a realizar esse procedimento deve seguir com o procedimento, porque ele não é um procedimento único e exclusivo do médico.
Uma observação que deve ser feita é, segundo o CDC, o enfermeiro ele não pode delegar esse procedimento ao técnico de enfermagem. Ou seja, segundo o CDC, esse procedimento seria apenas do médico e do enfermeiro. Claro que essa não é a nossa realidade, né, gente? Então, eu acredito que todo profissional que consiga realizar o procedimento deve seguir com cateterismo, porque a gente sabe que em unidades de emergência, os pacientes que chegam com retenções urinárias ou com sangramentos da via urinária, seguidos de retenção urinária, é muito doloroso para o doente. Então, sempre que a gente conseguir realizar esse procedimento de forma efetiva, a gente consegue aliviar bastante a dor e o sofrimento do doente. Seguindo, uma quebra de paradigma. Cateterismo vesical de alívio, gente, não existe. Cateterismo vesical de alívio não existe. Por que eu digo isso? Porque as grandes patologias ou as maiores indicações do cateterismo vesical normalmente são para doenças de obstruções infravesicais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre anatomia, mas o que seria obstrução infravesical? Existe uma patologia muito frequente que é a hiperplasia prostática benigna. E a hiperplasia prostática benigna, ela não é uma doença que se instala de forma aguda, rápida. É insidioso. O crescimento da próstata é lento. O paciente não percebe que ele está urinando mal até chegar um momento em que ele entra em retenção urinária. Então, tendo em vista que são doenças que demoram a chegar, são doenças crônicas que levam o paciente à retenção, não existe aliviar o doente. O paciente ele tem indicação formal de ter o cateterismo vesical de demora. O paciente ele tem que entrar numa unidade de saúde, realizar o cateterismo de demora e permanecer com o catéter e seguir com todas as orientações. Vamos dar agora uma leve introdução à anatomia do sistema urinário. Na primeira foto, a gente tem ali o trato urinário superior, representado pelos rins e ureteres, e o trato urinário inferior, representado pela bexiga e uretra. Isso é muito importante porque a gente tem que ter noção que quando a gente coloca uma sonda no doente, a gente alivia todo o sistema urinário, não só a bexiga. A gente permite que a drenagem do rim para a bexiga se torne mais fácil quando a gente consegue esvaziar esse sistema urinário. E agora, colocando num corte sagital, a gente consegue ver aqui, ó, esse sistema geniturinário inferior, tá? Começando ali pelo pênis, tá? Eu vou dar um enfoque maior à anatomia masculina, porque o cateterismo vesical feminino não tem tanta dificuldade. A técnica a ser utilizada é a mesma, porém, devido ao tamanho da uretra feminina, não existe tanta dificuldade para o profissional a seguir com esse procedimento do que quando com um paciente masculino. Então, se a gente consegue olhar aqui, na anatomia peniana, a gente consegue ver a glande, tá? E na glande a gente tem o meato uretral, tá? O meato externo. E logo em seguida a gente tem uma região chamada fossa navicular, ainda na região da glande, tá? Seguindo com o caminho da uretra, a uretra ela passa no meio de uma estrutura chamada corpo esponjoso, tá? E todo esse trajeto é a uretra peniana, tá? Pode ser identificada como uretra peniana. E depois, na porção mais abaixo, né? Logo naquela curvatura da uretra, seguindo ali para a região da próstata, é uma região que a gente chama de uretra bulbar. É a porção da uretra que tem mais distensibilidade, porém é a região da curvatura. Às vezes é nesse momento que a gente começa a ter algum tipo de dificuldade durante o cateterismo. Logo depois da uretra bulbar, a gente vai ter um outro pequeno segmento, que é onde fica o esfíncter, tá? O esfíncter verdadeiro,
o esfíncter externo, que é a uretra membranosa. Seguindo com os segmentos uretrais, vem a uretra prostática e aí sim o colo vesical, tendo acesso à bexiga. Então, se a gente botar num segmento total uretral, uma uretra masculina ela tem cerca de 18 a 20 centímetros. Tá? É longo. A uretra masculina ela é muito longa. E a gente vai ter depois alguns parâmetros anatômicos que eu quero que vocês tenham, levem bastante em consideração, porque vai facilitar muito o procedimento para qualquer profissional. Qualquer profissional. Tendo noção da anatomia peniana, o procedimento se torna muito mais fácil. E é esse basicamente o pulo do gato para que você consiga realizar um bom procedimento. Repetindo aí a imagem, isso em azul é todo o trajeto da uretra. A uretra ela passando ali pelo corpo esponjoso, vai passando ali a próstata e acessando a bexiga. Olha a diferença da uretra peniana, né, a uretra masculina, para a uretra feminina. É muito menor. O trajeto da uretra feminina é um trajeto retilíneo. Não tem tanta dificuldade. É claro que sempre é muito desafiador nos serviços de referência. Por exemplo, nos serviços de ginecologia, ou nos serviços de urologia. Por exemplo, a paciente feminina ela pode ter certas distopias em que desconfigure a anatomia original daquele introito vaginal. Né? Como também existem dificuldades, né, nos casos dos pacientes masculinos, ou seja, com as hiperplasias prostáticas, as estenoses de uretra. Algumas indicações para o cateterismo vesical. As obstruções infravesicais, né? Ou seja, lembrando agora ali da anatomia, obstrução infravesical são todas as patologias que estão abaixo da bexiga, ou seja, que impedem a saída adequada da urina. Em sua grande maioria, nos homens, a hiperplasia prostática benigna, né, o aumento do volume prostático, o adenocarcinoma de próstata, ou seja, o câncer de próstata, e as estenoses de uretra. Para quem trabalha em emergência, conhece a retenção urinária aguda. Então, retenção urinária aguda é uma outra indicação. São aqueles pacientes que chegam com extrema dor infravesical, se queixando muito de dor, de não ter conseguido ir ao banheiro, está gotejando. É um paciente que ele chega ansioso, ele chega pedindo uma ajuda, e esse paciente a gente tem que ficar muito ligado, porque muitas das vezes não é um cateterismo fácil. Pacientes com doenças neurológicas, um paciente que tem um acidente vascular encefálico, ou um paciente que tem um trauma raquimedular, ou paciente com bexiga neurogênica. Ou seja, podem ser pacientes retencionistas de longa data, ou seja, aquele paciente que tem uma obstrução infravesical, não sabe que urina mal e vai destruindo a bexiga dele de forma crônica, ou os pacientes diabéticos, né, pacientes com HTLV. O paciente diabético ele cria uma patologia chamada bexiga neuropática do diabético, que o fato de ele ter uma vascularização ruim impede que aquela inervação vesical seja de forma eficiente. Então ele tem uma bexiga flácida e ele não urina com qualidade. A avaliação do débito urinário. Vamos tomar muito cuidado com essa indicação, porque eu vou colocar aqui como uma indicação relativa. Provavelmente alguém já deve ter ouvido, já deve ter visto paciente internado em CTI e um médico toma a decisão de pedir o cateterismo de um doente para avaliar o débito urinário, porque às vezes é um paciente que tem insuficiência cardíaca, é um paciente que está com edema agudo de pulmão, e aí fez um diurético, e aí aumenta o
o débito urinário dele e ele quer avaliar esse débito urinário. Vamos tomar muito cuidado com essa indicação, porque existem diversas formas de avaliar débito urinário sem ser que haja a necessidade de um cateterismo vesical. Então, não tem tanta necessidade de você realizar um procedimento, mesmo minimamente invasivo, para um paciente de uma forma em que você consiga quantificar o débito urinário desse doente. Isso eu vou colocar como extrema importância, tá? No auxílio na higienização e cuidados da pele nesses pacientes que são restritos ao leito. Eu vou criar uma observação para os pacientes obesos. A urina, ela é ácida e ela pode, na pele, criar uma lesão amoniacal. Esses pacientes que são restritos ao leito, que estão dentro de unidade de tratamento intensivo, estão em CTI, esses pacientes eles necessitam de ter um cuidado da região do períneo, da pelve, porque se esse paciente não tiver uma boa assistência, ele forma queimaduras por conta de fraldas com excesso de urina. Então, é sim indicado o cateterismo vesical para higiene, ou seja, prevenção no cuidado da pele desses pacientes que não conseguem sair do leito, tá? Os pacientes idosos. Então, também há necessidade de realizar o cateterismo para manter o paciente limpo. Uma outra indicação são cirurgias pélvicas e urológicas. Por exemplo, uma paciente que vai ser submetida a uma histerectomia, ou um paciente que vai ser submetido de urgência num procedimento de apendicectomia. É importante a gente realizar o cateterismo, porque às vezes o paciente chega para a gente numa emergência e ele ainda não urinou. Ele está com a bexiga grande e se eu mantenho aquela bexiga grande, cheia, atrapalha o procedimento cirúrgico ali no momento. Então é necessário sim realizar o cateterismo para esvaziar aquela via urinária, né? E facilitar o procedimento do cirurgião. E as cirurgias urológicas, é claro, se eu estou invadindo a via urinária, provavelmente esse paciente vai sair com algum sangramento, com algum grau de sangramento, então é importante eu manter esse paciente com uma sonda, normalmente uma sonda calibrosa, e permitir que haja entrada de soro para hemodiluir e impedir a formação de coágulo. Contraindicação, traumatismo de uretra, tá? Isso seria uma contraindicação que a gente tem que ter toda noção da importância de não realizar o cateterismo vesical nos pacientes com trauma de uretra. Chegou um paciente para você na emergência com trauma de uretra, identificou no exame físico, é um paciente que, por exemplo, tem uma queda a cavaleiro, não vale a pena mexer nessa uretra. Às vezes é uma lesão pequena, o paciente está com uma uretrorragia, está sangrando pelo meato uretral, não vale a pena seguir com o procedimento. Por quê? Porque às vezes se você segue com esse cateterismo vesical, você pode piorar aquela lesão. Então, deixa aquela lesão cicatrizar, é assustador, sangra muito, tá? Mas mantém aquela uretra ali sem ter invasão. Vê se esse paciente vai conseguir urinar de forma espontânea. Se ele não estiver urinando, ele vai formar um globo vesical, segue com um procedimento cirúrgico, tá? Uma cistostomia, tá? Que você também vai estar aliviando aquela via urinária. Pacientes com estenose de uretra. Eu só botei uma observação porque estenose de uretra e adenocarcinoma de próstata são patologias que mesmo o profissional mais habilitado para realizar o cateterismo vesical pode não ter um sucesso desse procedimento. Por quê? Porque a uretra é um tecido muito, muito delicado e a estenose de uretra ela pode ser classificada como uma esponjofibrose. O que é isso? É uma calosidade que se forma ao redor da uretra, diminuindo o lumen da uretra. E isso dificulta muito o cateterismo. Se eu estou falando que ali formou um calo, em sua grande maioria das vezes, uma sonda de silicone ou uma sonda de látex não vai conseguir bypassar aquela lesão. Então, o sucesso
pode não ser pode não ter um procedimento bem sucedido, mesmo com o melhor profissional a ser realizado esse procedimento. Reconstruções de uretra. Os pacientes que têm históricos de reconstruções uretrais, que tem aquela uretra toda moldada, não é indicado realizar o cateterismo desses pacientes. O ideal é seguir com um procedimento minimamente cirúrgico, ou seja, com a cistostomia, para não mexer nessa uretra. E ITU em curso. Isso também eu vou colocar como observação, porque alguns pacientes masculinos eles criam um quadro de prostatite. E prostatite aguda, o melhor dos mundos é não mexer nessa uretra, é não deixar uma sonda ali inflamando cada vez mais essa próstata, né? Se a gente conseguir não mexer nessa próstata, seria a melhor opção. Mas a gente sabe também que, por exemplo, pacientes que têm infecção do trato urinário com pus da via urinária, a melhor opção é sim você realizar um cateterismo para você drenar aquela via urinária. Você aumenta o aporte de hidratação desse doente e drena essa via urinária. Então existem sim alguns casos de infecção do trato urinário que há necessidade de realizar o cateterismo. Então, seguindo com a apresentação, quais seriam as finalidades para o cateterismo vesical? Assim, em primeiro eu colocaria permitir o esvaziamento vesical, porque é o que a gente quer. O objetivo é aliviar aquela via urinária, né? Facilitar uma coleta de urina estéril, ou seja, ali na primeira opção eu coloquei um procedimento terapêutico e agora um procedimento diagnóstico, ou seja, paciente que não consegue ter uma boa qualidade miccional e você precisa de volume de urina para realizar um EAS ou uma urinocultura, seria interessante você realizar o cateterismo para você ter uma urina estéril ou uma urina com qualidade para o exame que você quer realizar. Avaliar o resíduo pós-miccional. Ou seja, eu tenho um paciente que é um paciente prostático e a gente acredita que ele esteja urinando mal. Aí você pede para o paciente urinar. Aí o paciente foi lá, urinou um volume e aí você passa uma sondinha, tá? Para avaliar o resíduo dele, tá? Ver quanto que sobrou de urina dentro daquela bexiga. Uma outra finalidade. Promover drenagem do paciente com incontinência urinária. Os pacientes que têm incontinência urinária, eles perdem urina. Então, você consegue dar caminho para essa urina e manter o paciente limpo com um cateterismo vesical nesses pacientes selecionados aí de incontinência urinária. Controle de sangramentos. Pacientes, por exemplo, que tenham câncer de bexiga, né? Pacientes que sangram muito, e eu tenho a necessidade de desentupir esse doente. Ele sangrou, formou coágulo, eu posso passar uma sonda de um calibre importante, né? Uma sonda com um grande calibre, e realizar o esvaziamento daquele coágulo, né? A evacuação de coágulos e manter o paciente irrigando. Depois a gente vai ver os tipos de sonda, né? Que fazem esse trabalho. E aí, irrigação vesical. Então, assim, são sondas específicas que eu consigo acoplar, né, um equipo de soro e manter uma irrigação com soro fisiológico para lavar essa via urinária. Bom, alguns tipos de catéter. Existem diversos tipos de catéter, tá? Eu não vou falar de todos eles, eu vou dar um enfoque hoje ao catéter com a ponta de Foley. E o que é a ponta de Foley? É o catéter que tem o balonete, tá? É um balonete que é inflado com soro, com água destilada, tá? E por que eu vou falar desse catéter? Porque é o catéter que a gente utiliza no nosso meio. Eu estou dando aqui dois tipos do mesmo catéter, tá? Um catéter
de látex, é o amarelo, e um catéter de silicone. Tá? E qual é a diferença entre os dois? O material de silicone ele é um material um pouco mais rígido. Então, para os pacientes que têm ali, por exemplo, uma hiperplasia prostática, você precisa de um torque para tentar passar essa próstata, você pode utilizar esse catéter, sim, é um catéter que vai te ajudar nesse procedimento. E é um catéter, né, o catéter de silicone. O catéter de silicone, ele também é um catéter que ele permite que fique mais tempo com o doente. O paciente que usa o catéter de demora de forma crônica, ou seja, os pacientes que estão esperando, por exemplo, uma cirurgia de próstata, que estão aí aguardando 2, 3, 4 meses para serem operados, eles ficam com essa sondinha para esvaziar a via urinária e impedir que tragam problemas futuros para a bexiga dele, né? São os pacientes retencionistas. Então, essa sondinha permite que o paciente fique mais tempo com ela. Enquanto uma sonda de Foley, de látex, amarela, ela pode ficar cerca de 28 dias, um mês, a sonda de silicone pode ficar até 2 meses. Então, permite sim que você fique mais tempo com a sonda. Porém, o grande problema da sonda de silicone é o alto custo. Ela é uma sonda muito mais cara do que a sonda de látex. As sondas three-way, ou seja, as que têm 3 vias. Eu também dei o exemplo da sonda de látex e da sonda de silicone. A terceira via, ou seja, elas são 3 vias por quê? Uma via é a via em que sai a urina, né? É que eu de fato vou esvaziar a bexiga, a via urinária, que é o maior lumen da sonda. O maior lumen do catéter vesical é aquela via do meio, é por onde passa a urina. Ali com a ponta vermelha é onde eu vou inflar o balão, né? Então é ali que eu vou acoplar uma seringa com água destilada. Tá? Depois eu vou explicar do porquê da água destilada, tá? Para inflar o balonete. Tá? E a terceira via é uma terceira via em que eu posso acoplar um equipo de soro, um equipo de sorbitol manitol, qualquer outro fluido para lavar essa via urinária. Bom, para a gente agora dar início ao procedimento em si, ao cateterismo vesical, o que eu preciso ter em mãos para realizar o procedimento? Luvas de procedimento, né? Para até proteção própria, né? A gente trabalhando na emergência, chega um paciente com sangramento uretral, a gente tem que manipular o doente, então sempre utilizar luvas de procedimento. Antisséptico tópico, e eu coloquei ali na foto, ó, clorexidina aquosa. Pessoal, no homem e na mulher, não usem álcool. Não usem álcool. Você pode criar queimaduras tópicas graves e não é indicado. Arde, não é indicado utilizar álcool. Então, existe essa solução, que é uma solução aquosa, para fazer a antisepsia do doente. Xilocaína gel, tá? E aí, pode ter em mãos bastante xilocaína gel, tá? Essa xilocaína tem que ser a geleia, tá? É a transparente. Utilizem bastante dessa xilocaína e na hora do procedimento eu vou explicar o porquê. Água destilada. A água destilada ela está designada a inflar o balonete. Então você tem sim que ter esse fluido em mãos, porque o soro fisiológico, na hora que você enche o balonete com soro fisiológico, no primeiro momento não vai te trazer problemas. Só que, lembrando que é um cateterismo de demora, o soro fisiológico ele tem cloreto de sódio, um sal. E se você mantém esse cloreto de sódio bastante tempo ali naquela borracha, naquele látex ou naquele silicone, ele cristaliza. E aí, na hora que você for tentar desinflar o balonete, você não vai conseguir. Então, a sonda vai ficar retida na uretra do paciente. Então, já consegue perceber o drama, né? Então, sempre utilizar água destilada.
ter consigo 2 seringas de 20 ml. E olha bem a foto que eu coloquei. Eu utilizei essa seringa de 20 ml em específico, que é essa pontinha. Essa seringa que tem essa pontinha. Por quê? Porque essa pontinha ela consegue permitir que eu introduza essa pontinha ali no meato externo da uretra. Ou seja, eu consigo criar um mecanismo em que eu mantenho ou perpetuo a introdução unidirecional da xilocaína na uretra. Um coletor de urina de sistema fechado, tá? Esse sistema aí, é essa foto que eu coloquei. Luvas estéreis para você realizar o procedimento em si, depois de você ter feito a asepsia, antisepsia, tá? Ter colocado o campo fenestrado, e aí sim, o último material que você vai ter que colocar em campo é o catéter vesical. Então, para a gente realizar o procedimento, a gente tem que seguir uma etapa muito longa para a gente antes de começar o procedimento de cateterismo vesical. Bom, e colocando agora, é um procedimento seguro? É sim, pessoal, é um procedimento seguro. Cateterismo vesical é um procedimento cirúrgico. Nos casos difíceis, é difícil para todo mundo, mas em sua grande maioria é um procedimento seguro. Mas para isso se tornar seguro, para esse procedimento se tornar seguro, a gente tem que coletar uma boa história, ou seja, uma boa anamnese. E isso não é só do médico. O enfermeiro também tem que conversar com o paciente, ele também tem que coletar uma boa história do doente e realizar um bom exame físico. Esse paciente, de fato, tem um sangramento uretral, esse paciente ele tem um globo vesical, ou seja, condições que justifiquem o cateterismo. E você também se precaver, já se preparar para o que você está enfrentando, entendeu? É um paciente que já tem uma história de estenose de uretra, então você tem que se preparar para o que você vai encarar, entendeu? Ter isso bem coletado, bem resumido, vai facilitar o início do seu procedimento. É importante testar todo o material, ou seja, ver se a luva estéreo não veio rasgada, ver se o balonete da sonda ele é funcionante. Muitos balonetes podem vir já estourados, então você vai fazer o cateterismo, vai tentar encher na hora que você vê a sonda já está do lado de fora, entendeu? Então há necessidade de você testar o balão, ver se a válvula externa que mantém a água destilada dentro do balonete ela está funcionante. Já cansei de pegar algumas sondas em que ela não estava funcionante, então estava vazando água destilada naquele dispositivo, e aí você vai ter que trocar a sonda, vai ter que realizar todo o procedimento de novo. Não tem necessidade. Então avalia bem o material que você está trabalhando, que isso vai te dar mais conforto ainda para realizar o procedimento. É importante realizar uma boa asepsia e antisepsia, né, para evitar infecções futuras. Tá? Por mais que a via urinária dele, com a sonda, vai se tornar uma via urinária drenada, também é um mecanismo que a gente permite em que entre bactéria do meio externo para o meio interno. A via urinária é uma via estéril, não tem bactéria. Então, se você está realizando um procedimento que você vai manter uma sonda ali dentro, você permite sim a entrada de bactérias do meio externo para o meio interno. E, gente, sempre ter auxílios de outros profissionais, outros colegas. Você trabalhar sozinho nunca é a melhor opção. Tá? Isso não só para o cateterismo vesical. Tenha sempre ao lado colegas para tranquilizar o doente, te auxiliar a abrir outros materiais, entendeu? Para você estar sempre seguro de que você vai estar estéril. Um procedimento que tem a necessidade de ser um procedimento estéril. Então, tenha sempre colegas que vão estar te auxiliando nesse procedimento. Seguindo agora com o procedimento de fato. Olha bem as figuras que eu coloquei. Tanto na ilustração quanto na foto daquele profissional, ambos estão tracionando o pênis, formando um ângulo de 90 graus com o pubis. Tá? E por que isso é importante?
Porque a uretra peniana, ela não é unidirecional, ela não tem um trajeto retilíneo. Então, se eu consigo transformar esse trajeto retilíneo, vai facilitar muito o meu procedimento, tá? Então, sempre identifica o meato uretral e promove bem a tração peniana. Olha onde aquele profissional de saúde está segurando o pênis. Ele segura o pênis numa região que a gente chama de sucubálano prepucial. É a transição da glande com o prepúcio para a haste peniana. Se você cria uma pinça e segura os corpos cavernosos tracionando esse pênis ele não vai sair da sua mão. Não tem como sair da sua mão. Arregaça todo o prepúcio, joga todo o prepúcio para baixo, cria uma pinça nos corpos cavernosos, ali na região do sucubálano prepucial, e traciona o pênis, formando esse ângulo de 90 graus com o pubis. Deixa esse pênis retilíneo. Isso não dói. O paciente não vai referir dor nesse momento. Ele tem uma dor muito mais importante, que é a dor da retenção urinária, então isso não vai incomodar ele. Tracionou o pênis, você vai fazer a introdução de 20 ml de xilocaína no mínimo. Ou seja, a seringa tem que ser essa. Você tem que completar o êmbolo dessa seringa com 20 ml de xilocaína. O movimento, eu não tenho como mostrar agora, mas seria mais ou menos isso. Você cria um movimento de pinça e traciona o pênis 90 graus, formando um ângulo com o pubis. E um outro movimento seria a xilocaína introduzindo essa ponta dessa seringa em específico dentro do meato uretral. Isso também não incomoda o doente. Na hora que você acoplar dessa maneira, você tem que permitir a entrada de toda a xilocaína através da uretra e você vai visualizar a uretra se distendendo. A uretra, ela não é um tubo verdadeiro. Ela é um tubo ela é achatada, ela não tem uma distensibilidade natural. Então a xilocaína, ela não está ali para anestesiar. Não é o intuito da xilocaína anestesiar a uretra. Para uma xilocaína gel começar a fazer algum efeito de anestesia, teria que demorar 5 minutos, em cerca de 5 minutos, para começar a ter algum efeito. Então, não vai pensando que a xilocaína é para criar anestesia. É para você criar uma distensibilidade, ou seja, para você aumentar o lumen da uretra. A uretra masculina ela tem cerca de 1 centímetro de distensibilidade, o que permite a passagem de qualquer um desses catéteres vesicais de Foley, inclusive os mais, inclusive os maiores. Então, a xilocaína tem esse intuito de dilatar a uretra. Você quer dilatar a uretra para facilitar a passagem da sonda, do catéter vesical de Foley. E quando você dilata com a xilocaína gel, você também promove uma lubrificação daquela uretra, o que permite uma via mais escorregadia para a sonda passar. Manter o pênis tracionado e introduzir o catéter de forma unidirecional. Eu repeti essa ilustração e é exatamente isso que você vai fazer. Colocou a xilocaína, tira e começa a passar a sonda de Foley. Com o pênis sempre tracionado, ele não pode sair da sua mão e você vai de forma unidirecional colocar todo o catéter. Até onde? Até o final, até a zona das 3 vias. Vai colocar tudo e manter ele ali. Não pode tracionar ainda essa sonda. Quando que você vai tracionar essa sonda? Só depois que você inflar o balonete, e você só estar apto a inflar esse balonete após a saída de urina, quando você vê urina saindo pela via de saída de urina, que é aquela via maior, tá? Quando você vê urina saindo por essa via, você pode inflar o balonete com 10 ou 20 ml de água destilada. Água destilada.
Você vai ter também uma experiência de achar que não conseguiu passar a sonda, porque quando você coloca bastante xilocaína na uretra, você pode criar uma rolha de xilocaína. A xilocaína ela tem uma densidade maior que a urina, então ela pode formar como se fosse um tampão daquela via principal. Só que se você tiver paciência, fazer uma pressão suprapúbica, uma massagem suprapúbica, você vai aumentar a pressão vesical e você vai seguir uma pressão maior, igual essa seta aí, ó, de urina, para aquela via de escape ali da sonda vesical. Viu urina saindo, você pode inflar o balonete e tracionar esse balão até o colo vesical, como está ali naquela ilustração. Traciona a CVD para o colo vesical e fixa a bolsa coletora. Você pode fixar a bolsa coletora e manter essa sonda na coxa. Você pode colocar até um esparadrapo. Essa sonda que está aqui, essa bolsa coletora que está aqui na ilustração, são para pacientes que utilizam de forma crônica e não ficam tão visíveis, né, quando está na rua e tudo mais. Bom, complicações. A causa mais comum do procedimento, de uma complicação pós o procedimento, é a causa iatrogênica, é um trauma de uretra. Essa sonda não foi bem acoplada, ela ainda está dentro da uretra, ou na uretra peniana, ou na uretra bulbar, ou na uretra membranosa, ou uretra prostática. Começou um sangramento vultuoso, ou seja, um sangramento de grande monta, você retira essa sonda e não mexe mais nessa uretra. Trauma de uretra é igual aquele outro mesmo traumatismo de um paciente que veio de fora. Não mexe mais na uretra. Lesionou a uretra, não segue com outra sonda de Nelaton ou uma sonda mais fina. Você pode piorar esse traumatismo. A avulsão da CVD pelo paciente. Muitas das vezes você vai realizar o cateterismo vesical de demora. O paciente ele pode não estar num estágio neurológico adequado, ele pode se incomodar com o procedimento e arrancar essa sonda. Ele pode realmente criar uma avulsão. Isso pode dar uma ruptura grave da uretra. Tá? Isso pode causar danos graves àquela região do colo vesical. Tá? Então, ficar bem atento com isso. Por isso que é sempre importante ter alguém do seu lado, para tranquilizar o doente, para avisar que deu tudo certo, o procedimento foi bem sucedido. Infecção. O paciente que está com aquela sonda vai ficar internado ou vai para casa de sonda, ele pode ter infecção do trato urinário porque ele pode estar levando bactéria lá para dentro. E estenose de uretra. O pênis, com a utilização da sonda, o pênis pode cair e formar um ângulo ali na uretra, na transição da peniana para bulbar. Esse ângulo pode formar uma calosidade e essa calosidade no futuro virar uma estenose de uretra. Então também, o uso crônico da sonda pode sim levar a estenose de uretra. Cuidados pós-cateterismo. Né? É importante. Você fez ali o procedimento, o paciente ele pode estar agitado, o paciente está com medo, porque ele está colocando uma sonda dentro do pênis dele, ele não sabe o que é isso, entendeu? Então, muitas das vezes não vai ser um cateterismo fácil. Então, todos os profissionais em volta eles podem estar um pouquinho ansiosos com esse procedimento, o paciente ele vai estar sofrendo. Então, há sim a necessidade de você, depois do procedimento bem sucedido, tranquilizar a equipe, manter a unidade em ordem e manter também a tranquilidade do paciente, porque ele é o nosso principal foco. Tá? Uma vez que você realiza o cateterismo vesical com sucesso, o paciente ele vai ter um alívio da dor imediato. Então, é importante a gente, sim, tranquilizar o doente, falar que o procedimento foi bem sucedido e passar as orientações para esse doente. Pegar todo esse material e descartar ele. Por quê? Porque pode ter fluido, né? O paciente é um paciente desconhecido. Então, para ninguém se contaminar, pega todo o material que foi utilizado e descarta nos seus devidos locais. Se tiver algum pérfuro cortante, colocar no descarpaque, né?
todo esse material descartável você pode abandonar, né? E depois pegar tudo isso que você fez, registrar esse procedimento num prontuário, né? Carimbar e assinar, para dizer que foi você o profissional que realizou esse procedimento. Colocar a data e hora, tá bom? Do procedimento realizado. Então, pessoal, é isso. Obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e boa sorte a todos aí que forem realizar o procedimento. Tchau, tchau.